Fala galera da 3000, e aí, tudo bem? Bom, vamos iniciar o nosso livro de revisão 2. O assunto de hoje é sistemática e biodiversidade. Bom, como biodiversidade a gente pode entender como conjunto de seres vivos, né, de diversidade de vida que nós temos no planeta, nos diferentes ambientes. Então, alguns ramos da biologia se especializaram no estudo dessa grande diversidade de seres vivos que nós temos. Tá? Então, nós temos, por exemplo, a taxonomia, tá? Que é o ramo da biologia que vai descrever e vai nomear os seres vivos. A taxonomia, ela divide esses seres vivos em táxons ou categorias hierárquicas. Tá? Já a sistemática, além de descrever e nomear as espécies, ela vai tentar entender quais as relações evolutivas, isso a gente dá o nome de filogenia, entre esses seres vivos. Tá? O sistema de classificação atual, ele tem como base o conceito de espécie, tá? Que a gente poderia dizer que é um conjunto de indivíduos com semelhanças e que na natureza são capazes de cruzar, gerando indivíduos férteis, ou seja, são capazes de dar continuidade a uma espécie. Histórico da classificação. Bom, ao longo do tempo foram propostos alguns sistemas de classificação, agora a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Um dos primeiros esqueci de uma coisa. Existem dois tipos de sistemas de classificação. Sistemas de classificação que a gente chama de artificiais, que não vão levar em consideração o parentesco evolutivo entre os seres vivos, e existem também os sistemas que a gente chama de classificação natural. Ou seja, esses vão procurar entender as relações de parentesco evolutivo entre os seres vivos. Um dos primeiros a propor um sistema de classificação, já antes de Cristo, foi Aristóteles. Né? Então, para ele existiam dois reinos, o reino animal e o reino vegetal. Atualmente ele é considerado como o pai da zoologia. Em 1735, nós tivemos o trabalho de Linneu. O Linneu ele também propôs um sistema de classificação em que existiam dois reinos, né? O vegetal e o animal. Então ele propôs um sistema de categorias taxonômicas ou hierarquias. Na época dele ele propôs 5 grupos ou 5 táxons, que seria o reino, a classe, a ordem, o gênero e a espécie. Posteriormente foi acrescentado por outros estudiosos o filo ou divisão e também a família. Tá? Então, Linneu também propôs, né, criou o sistema de nomenclatura binomial. Tá? Então, a sistemática atual é toda baseada nesse trabalho de Linneu, sofreu pequenas alterações. Em 1866, Haeckel ele propôs, além dos dois reinos, né, que eram propostos por Aristóteles e Linneu, um terceiro reino, que seria o reino protista. E ele já tinha essa forma de representação, como se fosse uma árvore, mostrando os grandes grupos de seres vivos. Após ele, teve o trabalho de Copeland, que incluiu mais um reino, que é o reino Monera. Então, no trabalho de Copeland nós temos 4 reinos: Monera, protista, animal e vegetal. E no século XX, o trabalho de Whittaker, que se baseia em 5 reinos, né? Reino protista, ou Monera, protista, vegetal, fungi e animal. Aqui ó, a gente consegue ver um conceito que a gente vai falar daqui a pouco, que é o de domínio, né? Procário e eucário. Tá? Então eu falei da questão dos domínios, né?
alguns de vocês, provavelmente no 7º ano, não chegaram a ter esse conceito, né, sobre domínio, tá? Ele é baseado no trabalho de Woolsey, tá? Que era um microbiologista norte-americano, e ele, em 1977, ele estava estudando os moneras, e ele fazia a sequência de RNA ribossômico desses procariontes, e ele percebeu que, na verdade, existem 2 grupos de organismos que são completamente distintos. E aí ele fez, né, ele propôs a divisão em 2 grupos, que seria os grupos bactéria e arquea, tá? Embora ele tenha proposto em 77, muitos cientistas foram contrários. Só em 90 é que eles aceitaram essa nova forma de classificação. Então, pelo trabalho de Woolsey, nós temos uma categoria superior ao reino, que é o domínio, né? Então, nós temos 3 domínios, né? O domínio bactéria, o domínio arquea, que vai incluir os seres, né, do reino Monera, tá? E o grupamento, que é o eucária, que a gente consegue ver aqui nessa imagem, tá? Então, bactéria e arquea. Então, aqui no bactéria nós temos as bactérias verdadeiras, ou seja, as bactérias que a gente conhece normalmente. E as arqueas, que são bactérias que vivem em condições extremas, são considerados organismos extremófilos, tá? Então, vivem em ambientes com muito sal ou com temperaturas altíssimas, que produzem gás metano. E aqui os seres que seriam os eucariontes, né? Animais, fungos, plantas e protistas. Aqui uma outra forma de representação desses 3 domínios. Nessa imagem a gente consegue ver como que evoluiu o conceito, né, dos sistemas de classificação ao longo do tempo. Então, inicialmente, né, para Aristóteles e Linneu existiam apenas 2 reinos, o reino vegetal e o reino animal. Para Haeckel eram 3 reinos, né? Ele incluiu o reino protista, além do vegetal e do animal. Copeland propôs 4 reinos, né? Incluindo o reino Monera, né? Além do protista, do vegetal e do animal. E o mais atual, o trabalho de Whittaker, com 5 reinos. Monera, protista, fungos, animais e vegetais, tá? Bom, esse sistema de classificação com 5 reinos de Whittaker, né, que foi criado em 69, ele leva em consideração algumas características para você incluir um determinado ser vivo no reino. Quais seriam essas características, tá? Esses critérios? O número de células que formam seres vivos, que aí a gente pode dividir os seres em seres unicelulares, formados por uma célula, ou seres pluricelulares ou multicelulares, formados por várias células. Segundo critério seria a organização da célula, se a célula tem ou não núcleo. Então, nós temos seres que são procariontes, cuja célula não apresenta núcleo, e seres que são eucariontes, cuja célula tem núcleo. E o terceiro critério de classificação é o tipo de nutrição. Então, nós temos seres autótrofos, que são capazes de produzir seu próprio alimento, e seres heterótrofos, que não produzem seu próprio alimento. Então, lembrando que autótrofos a gente pode usar também o termo produtor, e para heterótrofo a gente pode usar o termo consumidor. Então, a divisão ficou assim. Primeiro reino, o reino Monera, onde nós temos seres unicelulares, procariontes, autótrofos ou heterótrofos. Como exemplo, as arqueobactérias e as eubactérias. Tá? Segundo reino, o reino protoctista, ou, numa nomenclatura mais antiga, reino protista, onde nós temos uni- ou multicelulares, eucariontes, autótrofos ou heterótrofos. Aqui nós temos as algas protistas e os protozoários. Terceiro reino, o reino fungi, onde nós temos uni- e multicelulares, eucariontes e heterótrofos. Nesse reino nós temos todos os fungos, exemplifiquei aí os cogumelos e leveduras. O quarto reino, o reino animal, onde nós temos seres pluricelulares, eucariontes e heterótrofos.
inclui todos os animais. E as plantas são inclusas no reino plant ou vegetal, ou metáfita, onde nós temos seres pluricelulares e eucariontes e autótrofos. Vamos dar uma parada aqui para a gente perceber, né, analisar algumas coisas. Primeiro, o reino Monera é o único reino onde nós temos seres procariontes. Tá? Outra coisa, tanto fungos quanto os animais são heterótrofos, só que existe uma diferença entre a heterotrofia nos dois grupos. Tá? Os fungos, eles são heterótrofos por absorção. O que significa isso? Que eles digerem parcialmente o alimento no exterior do corpo e completam a digestão internamente. Já os animais são seres heterótrofos por ingestão. Então, o animal ele tem que ingerir primeiro o alimento para depois fazer a digestão. Aqui nessa imagem a gente vê os representantes de cada um desses reinos, né? Reino Monera, e na outra extremidade o reino protoptista, reino fungi, reino animal e o reino vegetal. Regras de nomenclatura, né? Nomenclatura científica. Como eu falei anteriormente, o nome proposto, a nomenclatura proposta por Linneu, o termo é em latim, né? São palavras latinas. E por que o latim? Porque o latim é uma língua morta que não vai sofrer modificação. E aí a gente tem que levar em consideração, para a escrita da nomenclatura científica, algumas regras. Tá? Então, primeiro, o nome científico ele é composto de dois termos. O primeiro termo indica o gênero e o segundo termo é o epíteto específico ou parte específica. O primeiro termo, ele que indica o gênero, ele vai ser escrito com inicial maiúscula. O segundo termo, que é o epíteto específico, com inicial minúscula, tá? E o seguinte, se esse nome científico for em homenagem a algo importante no país onde foi descrita a espécie, você aceita a utilização no segundo termo também de uma letra maiúscula, né? Mas fica como regra geral usar sempre a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Acho que fica mais fácil para memorizar. Em algumas situações, nós temos uma nomenclatura que é trinomial. Isso quando a gente tem subespécie e subgênero. A gente vai ver mais à frente um exemplo para vocês entenderem. Então, aqui o exemplo do nome científico do milho, tá? Então, ó, dois termos, tá? O primeiro termo com inicial maiúscula, o segundo termo com inicial minúscula. O primeiro termo se refere ao gênero, o segundo é o epíteto específico. Os dois termos juntos é que formam o nome da espécie. Esqueci de falar uma coisa na regra. O nome, ele tem que estar sempre destacado. Se a gente for escrever manualmente, a gente vai sublinhar esses termos. Se estiver digitando um trabalho, por exemplo, a gente pode usar um negrito ou essa letrinha aqui, como eu brinco, é a letrinha de bêbado, que é o itálico, tá? Mas ele tem que estar sempre destacado. A questão da nomenclatura trinomial que eu falei para vocês. Então, quando eu tenho subgênero ou subespécie, ao invés de dois termos, nós vamos ter três. Só que qual é a regra para subgênero? Nós vamos escrever o subgênero logo após o termo que se refere ao gênero, entre parênteses, com inicial maiúscula, tá? Já a subespécie vai ser escrita depois da espécie com inicial minúscula, tá? Se a gente sabe a regra do gênero e do subgênero e do epíteto, fica fácil, né? Porque, ó, aqui segue a questão do gênero, que é com inicial maiúscula, e aqui inicial minúscula, que é da espécie, tá bom? Fiz uma observação aqui para a questão do nome da família. O nome da família é sempre escrito com inicial maiúsculo, tá? E existem dois sufixos diferentes, um para animais, que é o sufixo ide, e um para plantas, que é o sufixo ace. Aqui eu botei dois exemplos, ó.
família Felidae, que é uma família de animais, e Malvaceae, que é uma família de plantas. Categorias taxonômicas. Então, os táxons, tá? Então, aqui a gente tem uma visão de todos os táxons, a base da classificação, que é a espécie. Conjunto de espécies semelhantes vão formar um gênero, conjunto de gêneros semelhantes vão formar uma família, conjunto de famílias semelhantes uma ordem, e assim sucessivamente. Então, a gente vê que quanto mais alto, né, você vai ter uma maior diversidade. E conforme a gente vai descendo os degrauzinhos, as categorias, a gente vai ter maior semelhança entre os seres vivos. Esse exemplo que eu botei aqui é o de classificação do homem, tá? Então, tem aqui a espécie e aqui a subespécie. Aqui uma outra forma de representação. Agora vamos partir para a sistemática moderna. Tá? Então, a sistemática filogenética, ela vai levar em consideração o parentesco evolutivo que existe entre os seres vivos, tá? Então, ela acredita que a diversidade dos seres vivos é resultante desse processo de evolução que pode ocorrer por anagênese e por cladogênese. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma representação, né, do que seria a anagênese e a cladogênese. A anagênese é o processo pelo qual um caráter surge ou se modifica numa população ao longo do tempo, sendo responsável pelas novidades evolutivas. Tá? Então, a gente poderia dizer que é a transformação progressiva de uma espécie, né, com mudanças graduais, que levam essa espécie à adaptação evolutiva, que a gente chama de microevolução. A cladogênese é o processo responsável pela ruptura de coesão inicial de uma população, gerando duas ou mais populações que não se comunicam. Né? Então, aqui nós temos uma cladogênese. Então, duas populações se separam e aí elas vão sofrer, cada uma delas, modificações que vão deixar elas totalmente diferentes uma da outra. Né? Por isso que ele fala no conceito que elas não se comunicam. Né? Então, é um processo em que as duas populações isoladas elas vão se diferenciar ao longo do tempo, originando duas espécies novas. Tá? Isso a gente chama de macroevolução. Aqui a gente tem o que a gente chama de cladograma, tá? Com algumas das características, né, que surgem ao longo do tempo. Desculpa, deixa eu voltar lá. Então, num cladograma, ele é usado na cladística, né? E vai mostrar as relações entre os ancestrais, né? Entre os organismos, para mostrar uma árvore, tipo uma árvore evolutiva. Esqueci de falar. Relações entre os táxons. Bom, alguns termos que a gente tem que entender. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem para vocês entenderem melhor. Então, primeiro que eu falei ali é táxon monofilético. O que é um táxon monofilético? É um agrupamento que vai incluir um ancestral em comum e todas as espécies que são descendentes desse grupo, tá? Isso vai indicar que esse grupo tem um ancestral em comum, tá? O segundo grupo que eu estou falando é o grupo parafilético. O grupo parafilético é formado por um grupamento de apenas alguns táxons descendentes de um mesmo ancestral. Então, eu poderia dizer que é o quê? Um grupo monofilético, que a gente retira uma ou mais espécies descendentes. E o terceiro termo que eu usei ali é o grupamento polifilético. No grupamento polifilético, eu tenho dois ou mais grupos monofiléticos, mas eu não tenho a indicação do ancestral comum
os indivíduos do grupo. Vamos ver na imagem aqui. Então aqui, em amarelinho, esse grupo todo corresponde ao que a gente chama de grupamento monofilético, tá? Então eu tenho o ancestral em comum que deu origem a todos esses grupos, tá? Em azulzinho, verde água, se vocês preferirem, nós temos o grupo parafilético, tá? Então, se a gente levar em consideração aqui, ó, o taxon Reptilia, nós temos os répteis, mas temos a exclusão das aves. E só que répteis e aves, eles têm um ancestral em comum. Então, quando a gente retira, não representa todos os descendentes daquele ancestral em comum, a gente fala de grupo parafilético. E aqui em vermelho, né, nós temos o grupo que a gente chama de polifilético. Então, nós temos aves e mamíferos, mas não está mostrando o ancestral em comum entre eles, tá? Entre todos os indivíduos do grupo. Apomorfia. A apomorfia, ela é uma característica nova, né, ou derivada de certos grupos. Essa apomorfia, ela é deduzida a partir de estudos da anatomia comparada. São características que a gente chama de características homólogas, tá? Só lembrando o que são características homólogas. São características que têm a mesma origem, né, embrionária, o mesmo desenvolvimento embrionário, mas que podem ou não ter a mesma função no ser vivo. A plesiomorfia é uma característica que um grande número de grupos possui, tá? Então, ela não vai definir um único grupo em específico. É uma característica que a gente chama de característica primitiva, ou seja, que é uma característica herdada de ancestrais bem distantes. Clado. Clado é um grupo, um agrupamento, né, que inclui um ancestral em comum e todos os descendentes, podem ser viventes ou extintos desses ancestral. Ou seja, são os organismos originados de um único ancestral em comum. Bom, chegamos ao final dessa aula e temos algumas atividades a fazer, tá? Então, não esqueçam de ler as páginas 2 e 3 que estão falando sobre esse assunto, a folha extra, que já deve estar lá no site para vocês, e vocês vão fazer um mapa mental sobre taxonomia. Deixei aqui o e-mail para vocês enviarem, tá? profjaquelinaaraújo.bio@gmail.com. Eu vou aceitar até o dia 3/6, o gabarito sai a partir do dia 4/6. E aqui um recadinho que eu não posso deixar de falar para vocês. Apesar da saudade, não é o momento ainda de estarmos juntos, então fiquem em casa, tá? Sempre, sempre, sempre que possível, tá bom? Outra coisa, quarentena não é férias, tá bom? Você não tem aula, mas nós temos muita coisa a fazer, tá? Para correr atrás do nosso futuro. Um grande beijo e até breve.